Opa, aqui é o Fernando Santoro do canal Dominando Excel e essa é a nossa primeira aula do curso de Excel intermediário. Esse é um projeto composto de 5 módulos que ainda tem o curso de Excel para iniciantes, que é para o pessoal que não sabe quase nada de Excel, e os módulos de Excel básico, intermediário, que é esse que você está assistindo, avançado e VBA. E o mais interessante é que eu vou fazer tudo isso usando um exemplo prático, que é esse planejador de férias. Ou seja, você vai aprender Excel na prática e vai pegar todo o conhecimento e vai poder aplicar no seu dia a dia. Tanto o seu dia a dia empresarial, em que você vai pegar os recursos que eu estou te ensinando e vai melhorar os seus arquivos e as suas planilhas, quanto no seu dia a dia pessoal, que você vai ter aqui uma ferramenta para poder planejar suas férias e economizar dinheiro. E antes de começar a aula, eu já vou pedindo para você deixar o seu like para fortalecer a divulgação desse canal. O seu like é muito importante, é ele que está financiando esse curso. O YouTube, ele classifica os vídeos conforme as pessoas vão interagindo. Então, se você deixar o seu like, o nosso posicionamento vai ficar bem melhor e a nossa visibilidade também, por isso é muito importante. E aproveita e se inscreve também no nosso canal para receber todos os nossos conteúdos. É só você clicar no botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se e depois clicar também no sininho para ser avisado quando a gente for lançar um vídeo novo. E por fim, curte também as nossas redes sociais, né? Porque a gente não lança conteúdo somente aqui, a gente lança em várias redes sociais. Então, curte as nossas redes sociais para você ter acesso a todos os nossos conteúdos. A aula de hoje eu vou falar sobre tabelas e vamos tentar entender mais ou menos qual a grande aplicabilidade das tabelas. Repara o seguinte, eu tenho o meu planejamento inicial, que é essa planilhazinha aqui. Ou seja, eu vou planejar uma viagem para Búzios, por exemplo. Então eu venho aqui, digito o nome da viagem, a quantidade de dias, a quantidade de pessoas e vou orçando os valores, né? Vou fazendo as pesquisas, vou vendo quais são os melhores valores. Com muita antecedência você consegue comprar as coisas bem mais barato. Aí depois eu penso, eu vou gastar R$70 por dia em passeio, vou gastar 150 em eventos e assim vai. Ou seja, eu estou montando aqui um planejamento para uma viagem futura, ok? Só que a grande vantagem que o Excel tem é que você pode depois replicar isso para outra viagem, né? Então você não vai perder a informação que você tinha da viagem anterior. Então, por exemplo, agora eu estou planejando em janeiro de 2018 viajar para outro lugar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que apagar tudo isso, ok? E vou ter que digitar os novos valores. E aí o que acontece? Se eu simplesmente apagar essas informações, eu estou perdendo a história que eu tenho da viagem passada. E aí, quando eu quero fazer uma comparação, ou eu quero, por exemplo, ver como você criou o orçamento, né, eu vou perdendo. Então, nesse sentido, é muito interessante você criar uma memória, ok? Que seria uma base de dados, né? Porque, na verdade, todo relatório ele vem a partir de uma base de dados. Você pode até ter uma planilha muito simples. Por exemplo, eu posso ter uma planilha para medir o percentual de gordura no corpo. Se eu não quero guardar essa informação, eu posso ter simplesmente a planilha, faz o cálculo e pronto. Não preciso guardar. Agora, se eu quero ver a evolução do meu percentual de gordura ao longo de um período, já é interessante você guardar essa informação em algum lugar. Então, quando você tem um relatório em que você simplesmente quer só ver a informação, você nem precisa de uma base de dados. Mas, muito provavelmente, você vai utilizar isso, você vai precisar depois fazer uma comparação, então você vai querer resgatar alguma informação. E nesse caso, é interessante você ter uma base de dados. Por isso, a gente vai utilizar esse recurso tabela, porque ele é fantástico para você gerar a sua base de dados, ok? Então deixa eu voltar aqui rapidinho, tranquilo? E aí vamos dar uma olhadinha no que eu já criei em relação às tabelas, para você ter uma ideia. Aqui o grupo de contas é tudo tabela, o grupo de moedas é tudo tabela,
os locais. Então, por exemplo, quando eu cadastrar a minha viagem, vamos supor, para Búzios em dezembro, aí eu venho aqui e coloco a viagem e por aí vai. Todos os lançamentos eu estou trabalhando com tabelas, ok? E agora eu vou te explicar a essência, né? O porquê de usar tabelas. Imagina a seguinte situação: eu tenho aqui o meu planejamento inicial e resolvi guardar isso para depois fazer pesquisa, ok? Então eu vou guardar aqui em lançamentos, orçamento. E aí eu vou criar uma tabelinha, né? Vamos lá, que tem local, grupo, conta e valor, ok? Por enquanto eu não criei tabela. Beleza, vou aumentar aqui. Tranquilo. Agora eu vou voltar aqui no planejamento inicial e aqui do lado eu já criei uma coluna auxiliar, né, as colunas auxiliares que me retornam todos os grupos e contas já em um formato de tabela. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, vamos supor que eu vou para Argentina em janeiro de 2018, ok? Então aqui embaixo eu já criei um vínculo que está Argentina, janeiro de 2018, e o resto eu só copiei e colei, sendo que eu botei o vínculo também. Então, por exemplo, vamos supor que a diária custa 175 durante 10 dias, ok? E aí aqui embaixo já está atualizado. Então o que eu preciso fazer depois de ter feito todo o meu planejamento, né, de quanto eu vou gastar em cada conta, eu vou copiar isso aqui, ok? Ctrl C, selecionei tudo, copiei e venho aqui nos lançamentos e colo, ok? E aí vem uma informação muito importante também. Se eu der um Ctrl V, desculpa, vamos lá, deixa eu voltar, Ctrl C, vem aqui e Ctrl V. O que acontece? Quando eu colo, eu estou colando também a referência, e aí vai dar erro. Então, o que eu preciso fazer? Vamos lá, eu vou clicar com o botão direito, vou escolher a opção colar especial e vou escolher valores, porque aí eu não estou copiando a fórmula, eu estou copiando só o valor, ok? Então, assim eu consigo criar a minha base de dados. Tranquilo? Só que aí tem um problema. Por exemplo, eu quero saber quanto eu gastei. Eu quero aqui, vamos lá, planejamento inicial. Eu quero o meu orçamento total, correto? E aqui eu fiz de uma outra maneira, só que na aula de hoje a gente já vai melhorando os nossos cálculos, né? Então, o que acontece? Se eu quero o orçamento total, eu posso puxar isso de uma base de dados. A gente vai ver como fazer isso utilizando as funções, a função soma 6 no caso, ok? Mas resumidamente, imagina que só tivesse essa tabela aqui, eu teria que somar esse intervalo todo, ok? Só que aí tem um problema. Depois eu vou criar outras contas, e depois mais outras contas, e depois mais outras contas, e aí não tem como atualizar isso. Então, quando eu crio uma base de dados, muita gente utiliza a base de dados simplesmente dessa forma aqui: cria uma tabela e depois vai e coloca a bordazinha e tal, formata e pronto. Só que esse recurso aqui, que é o que está aqui do lado, ele é muito mais interessante. Por quê? Porque ele automatiza uma série de processos. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou limpar aqui só o formato e vou transformar isso em tabela. Então, venho aqui em inserir tabelas, ok? E aí já de cara ele já formatou a tabela com a cor zebrada. Mas eu não gosto dessa cor azul, eu estou usando verde. Aí eu venho aqui, repara o seguinte: quando eu clico fora, ele desabilita as ferramentas de tabela, mas quando eu clico dentro, ele já habilita. Tá vendo?
e aí eu posso modificar, no caso, a formatação. Beleza, agora eu vou formatar aqui rapidinho. Ok? E aí o que acontece? Quando eu começo a trabalhar dentro da tabela, por exemplo, eu cliquei dentro da tabela, na última linha, e dou um Tab. Ele já está com o formato zebrado, ou seja, vamos lá. Aqui eu vou colocar, sei lá, Chile, julho de 2018. E aí vamos colocar estadia. E aqui, deixa eu lembrar qual é mesmo, diárias. Ok? E vou botar 150. Beleza. E aí, com a tabela, eu já consigo o formato zebrado. Isso já é uma vantagem. Uma outra vantagem da tabela é a seguinte. Não sei se você assistiu o curso de Excel básico, mas no curso de Excel básico tem uma aula que é para nomear intervalos, que é uma aula bem interessante. Se você não assistiu, dá um pause agora. Eu vou colocar um cardzinho no canto superior direito com um link para você assistir essa aula. É só você clicar no cardzinho, no i, e depois assistir essa aula, ok? Dar nome aos intervalos é uma coisa bem interessante para agilizar o seu cálculo. Então, quando você cria uma tabela, automaticamente você já tem um nome. Por exemplo, eu venho aqui em Design, repara que ele já deu um nome para a tabela. Essa tabela se chama tabela 12. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou chamar ela de exemplo. Vou chamar de tabela exemplo. E aí eu não posso dar o espaço, né? Só a tabela exemplo. Ok? Tem que dar Enter. Aí imagina que eu quero somar todos os gastos da minha tabela exemplo. Aí eu venho aqui, igual soma, digito tabela exemplo, ok? Dou um Tab, abre colchete e coloco a coluna que eu quero, valor. Fecha colchete, fecha o parêntese, ok? E aí deu os 4.662. Se a gente for somar tudo isso aqui, 4.664, né? Eu falei 62. 664,60. E aí quando eu coloco um novo, vamos lá, Chile, estadia, taxas, e vou botar aqui 200. Automaticamente ele já faz. Se eu for colocar outro, foi mal, Chile, agora alimentação, café da manhã, vou botar 150. E aí ele já vai atualizando. Então é bem interessante você trabalhar com a base de dados como uma tabela, ok? Tem uma série de vantagens e essa aqui é só algumas. Por exemplo, eu posso criar uma coluna nova. Imagina que eu quero, vou botar aqui, ó, coluna. E eu quero dividir tudo isso por 3, vamos supor, a coluna do valor. Então eu vou botar L11 divididos por 3. Aí ele já faz para todo mundo, ok? Então esse é um recurso bem bacana. Se você reparar, eu estou utilizando ele em praticamente não, em todas as minhas bases de dados. Isso aqui não seria uma base de dados. Por quê? Aqui eu não vou aumentar e diminuir nada. Então não preciso do recurso tabela. Mas aqui, por exemplo, eu vou cadastrar férias novas. Aqui eu vou cadastrar novos orçamentos. Aqui eu vou cadastrar os meus gastos. Aqui eu vou cadastrar as minhas memórias. Aqui eu vou cadastrar o valor de cada cotação. Então é interessante você usar o recurso tabela. Ok? Então eu vou terminando essa aula. Se você gostou do conteúdo dela, taca o dedo aí no like para fortalecer o canal e estimular a gente a produzir mais e mais materiais de qualidade. Não se esquece também de se inscrever para receber o aviso de quando a gente vai postar material novo. Com certeza vem muita coisa boa por aí. Então se inscreve agora e ativa o sininho de notificações. Assim você vai ter 100% de certeza que vai receber os nossos conteúdos. E compartilha também esse vídeo com todos os seus amigos para que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. Agora eu tenho uma boa notícia para você que prestigiou essa aula até o final. Eu resolvi disponibilizar esse curso fora do YouTube por um valor simbólico. É o seguinte, se você quiser ter esse curso completo com todas as aulas de todos os 5 módulos, em uma área de membros em que você vai receber login e senha para poder assistir os vídeos
e vai poder também baixar a planilha sem proteção nenhuma, pronta para uso, e você vai poder também estudar todas as fórmulas da planilha. Você vai ter a condição de fazer isso fora do YouTube, ou seja, se um dia eu precisar tirar esses vídeos do ar, você vai continuar a ter acesso a eles. Um curso completo desse de Excel, do básico ao VBA, com 50 aulas, todas práticas e sem exemplos genéricos, não sai por menos de R$500. Mas eu resolvi disponibilizar esse curso totalmente de graça para você aqui no YouTube. Todo o conhecimento está sendo passado sem que você gaste um centavo sequer para assistir às aulas. Então, eu pensei no valor de R$12,90 para você ter esse curso fora do YouTube, que vai ser somente para ajudar na divulgação do nosso canal. Isso mesmo que você ouviu, todas as 50 aulas, mais a planilha pronta para uso e sem proteção nenhuma, tudo isso por apenas R$12,90. É mais barato do que um lanche. Esse valor mínimo é realmente só para ajudar na divulgação do nosso canal, porque a gente tem bastante custo para poder levar conteúdo de qualidade para você. Então fica essa oportunidade para você ter o curso completo fora do YouTube com a planilha. É só você clicar no link abaixo que eu deixei na descrição para você ter direito a todas as aulas e a planilha. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.